aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos aqui a mais uma entrevista na Caras. Hoje estamos recebendo um cantor que está com um projeto novo. Já lançou a primeira parte, né, de um EP, agora vem a segunda, uma trilogia. Johan, aqui comigo. Olá, tudo bem? Prazer ter você aqui. Fico feliz demais de você estar para falar um pouquinho sobre esse projeto. Sei que tem muitas coisas acontecendo na sua vida, então obrigada de verdade, viu? Muito obrigado vocês, é um prazer estar aqui. Mente tá aí, né? Mente chegou, Mente chegou. Lançar. Inclusive, eu ouvi, muito boa, Você tá? gostou? Fica na cabeça, é uma coisa, ó, pra você se movimentar. Né? É muito gostosinha de ouvir. Queria entender um pouquinho, por favor, como surgiu esse EP Mente. Vamos lá, bom, esse é o segundo EP dessa trilogia, né? Então, são 3 EPs que falam sobre história de amor. Na verdade, tudo inspirado em uma história de amor que eu vivi, que foi bem ruim. Conte-me mais, menina, conte-me mais. Cara, foi assim, eu tinha acabado de sair da gravação de um reality do Round 6 Desafio. Sei. Tava em Londres gravando, então foi bem complicado. Eu tava bem mal, né, com essa situação toda do que aconteceu lá dentro. E eu tava muito fragilizado. Então eu saí, eu resolvi ficar mais um mês na Europa, não queria voltar pro Brasil, eu queria dar uma respirada, assim, porque eu já tinha falado pra todo mundo que eu ia fazer o negócio, que eu ia fazer acontecer. Eu fiquei meio que com vergonha de voltar, sabe? Após ter acontecido o que aconteceu lá. E aí, nessa primeira semana após a saída do reality, eu conheci essa pessoa que... Se arrependeu de ter conhecido, né? Olha, gente, vou te contar. Que eu me apaixonei, né? Mas por quê? Porque eu tava fragilizado também. Sim. Então foi ali um ombro amigo, sei lá, né? Um acalento ali naquele momento difícil. Enfim. E aí tudo surgiu disso, na verdade. Porque daí rolou essa situação toda. Eu fiquei com essa pessoa aí um tempo. Não deu certo, foi super tóxico, super... foi péssima a relação. Então, eu tava meio que sem saber o que fazer. Tipo, como que sai dessa situação, como que não sai, como é que faz? Porque eu nunca passei por isso antes. Só que eu tinha essa consciência. Porque eu sou muito são, assim, nas coisas. Eu sou muito mais eu, normalmente, né? Então, eu falei, cara, isso aqui tá estranho, isso aqui tá ruim, eu preciso dar um jeito. Mas quando eu acho que você tá nessa situação, assim... É muito difícil sair, né? É a primeira vez que eu passo por isso. Porque então, é uma dependência emocional, me solidarizo, né? Com todos, inclusive, que já passaram por esse tipo de relação. Se um dia a gente julgou, não julgamos mais, Olha, né? Nunca mais, me perdoem. É difícil mesmo. Então, mas eu tinha essa noção de que precisava sair dali rápido, assim. E aí, demorou alguns meses, mas consegui. Então, nesse processo, eu não tava escrevendo nada de música, não tava criando nada, tava péssimo. Daí, eu não sei da onde que eu consegui essa força aí, eu acho que depois de levar muita paulada ali, né, nessa relação, falei, cara, não dá mais. E aí, veio, acho que deu um clique e eu comecei a falar, cara, é isso, eu preciso escrever sobre isso. Vou escrever sobre amor, eu nunca escrevi sobre amor. As minhas músicas, normalmente, eram, né, pelo menos, muito mais sobre... lutar, continuar, ir atrás dos seus sonhos. Mas de amor próprio, no caso, né? Sim, e muito de empoderamento humano, eu gosto de dizer, sabe? Que é sobre você mesmo, você ir atrás dos seus sonhos, batalhar, cair, erguer, levantar, sacudir a poeira e continuar. Sempre foi sobre isso, assim. Um pouco também sobre fama, sobre essa ansiedade toda da fama, né? Do sucesso. Falei, eu nunca escrevi sobre amor, então eu vou escrever. E comecei a escrever. Sentei com um amigo meu, Thay Veroto, que é um super compositor, o Deco também, que faz músicas pro Maneva. E a gente começou a criar um monte de músicas juntos. E assim foi. A gente começou a desenvolver essa ideia toda de uma era focada em amor, né? Amor e ódio, no caso, né? Eu acho. E aí eu comecei a tentar idealizar ali e criar o conceito de como seriam esses lançamentos, né? De fato, a parte mais prática, né? Da coisa. E aí que veio essa ideia da trilogia. De lançar uma trilogia, porque foram etapas, assim, né? Então, eu tava escrevendo muita música, mas eu também não sabia para onde eu ia direito. Eu tava pensando e criando. Daí eu falei, acho que uma trilogia funciona legal, porque também eu vou sentindo como que é eu escrever sobre amor, né? E cantar sobre amor. Que era algo novo para você, né? Entendeu? Eu não sabia se eu me sentia confortável também, eu não sabia até que ponto eu ia continuar cantando essas músicas. Sim. E aí eu lancei o primeiro EP, que tem inclusive a música Round 6, né? Eu decidi lançar no dia do lançamento do reality. Bem afrontoso, do jeito que eu gosto. Bem afrontoso, porque eu fiquei muito
toda a minha vida. Me conta, inclusive, um pouquinho sobre essa passagem no Round Six, saindo um pouquinho da música, Claro, assim. imagina. Então, eu achei que a minha vida ia mudar, né? Depois que participou ali e tudo mais. Na verdade, eu recebi um e-mail, a seleção foi super longa, assim. Agora, deixa eu ver, a gente tá em 2025, então acho que foi 2022 a seleção. Nossa, tem tempo já. E foram meses, e foram mais de 10 entrevistas, reuniões e chamadas, né? E aí, em 2023, eu acho, já assim, primeira semana de janeiro, eu acho, eu recebo um e-mail falando, você está dentro, tipo… Selecionado. É isso, bora. E era pra embarcar, assim, daqui 2 semanas, 10 dias, não lembro, algo assim. Então, naquele momento, eu falei, cara, minha vida mudou, né? Total. Vai mudar, pelo menos. Então, eu tava super empolgado, a gente tava preparando um monte de coisa, né? No time e tal, assim, desde música até… Enfim, o que a gente ia trabalhar em cima de pautas e tal, né? A gente tava tentando já pensar no que poderia ser. Eu cheguei lá e, cara, não era o que foi proposto, né? Entendi. Né? Foi uma quebra de expectativa, no final das contas, Total, né? porque na verdade não dependia da gente mesmo, né? Não era por mérito que você chegava até o fim. Mas aí entra uma questão muito polêmica, né? Se for falar muito sobre isso, eu já soltei tudo que eu tinha que falar na época, né? Já entrei na polêmica toda que eu não gosto, mas eu achei necessário me posicionar naquele momento, sabe? Porque por conta disso, né, efeito borboleta, tudo Muitas isso coisas aconteceu. aconteceram, é verdade. Desde a relação tóxica até eu começar a criar músicas sobre amor e tal. Então eu falei, cara, faz muito sentido eu falar sobre isso, porque ninguém fala, as pessoas têm medo. E tem a ver também com o meu novo momento. Então, com a sua história, né? Com a minha história. Total. Então foi muito manipulado ali essa questão do reality. Logo, a primeira música do primeiro EP, Round 6, ou Round 6, faz uma analogia aos games, né? Então a letra inteira, pra quem assistiu, eu tô falando sobre cada um dos jogos do Round 6. Só que com a visão também do que eu passei nos jogos do amor com essa relação tóxica. Fez um link, né? Legal. Então foi a primeira música, daí a gente lançou Amor Quebrado e Flores. Olha, eu nem lembro. Flores. Que daí a gente finalizou. Então o primeiro EP é o Flores, né? Que é o nome do EP. Isso, então cada um dos EPs são 3 faixas e conta uma história do começo, meio e fim, né? Uma relação ali, o início seria super gostoso, aquela coisa da paixão, você tá apaixonado, e quer fazer acontecer, tá cego, às vezes, né? E aí você passa pelo coração amor quebrado, né? Você se ferra todo. E tem a superação, normalmente, né? A gente supera. Eu espero, né, gente? Vamos. Todo mundo tem que passar por isso, de superação, por favor. Então, mais ou menos isso, né? Por isso que eu criei essa ideia de fazer 3 músicas também, né? Então agora a gente tá no segundo EP. Que é Mente Mente. E começa com… A gente lançou primeiro Dominatrix, que é com a Clementão, DJ Clementão, uma super amiga minha, que eu conheci na época… Foi na pandemia. A gente fazia várias lives nesses aplicativos que estavam bombando na época, de live, assim. A gente se conheceu lá, ficamos muito amigos. E é a primeira vez que vocês fazem essa parceria ou vocês já cantaram juntos? Sim, não, de música, porque ela é produtora e DJ, então a gente fez esse feat, mas ela mais como produtora mesmo, né? Entendi. Ela entra em Dominatrix. Mas eu queria muito ela no clipe junto, então ela tá no clipe, tá incrível. Se você não assistiu, assista, por favor. Assiste mesmo, tá muito Dominatrix com 3x. E foi muito incrível, porque ela produziu, ela sabia exatamente o que eu queria. E a gente também conseguiu trazer a parte dela, né? Que é mais noite, mais alternativa, até mais balada. Eu já me aposentei da noite. Eu já fui muito da noite, mas… Agora é uma outra vibe. Eu tô aposentado da noite. É um outro mood, gente. É um outro mood. Então foi legal fazer essa parceria com ela. Tanto pela questão, né, sonora, mas também pela questão visual do clipe e tal. E ela já sabia da sua história também? Ela já sabia. Já te conhecia desde 2020 ali, então… A gente ficou muito amigo. É legal. Era legal pra também ter essa troca, né? E saber um pouquinho como que ela viria esse EP. Sim. Mas Mente agora é o segundo EP. Isso. A gente pode dizer que é um momento de descoberta desse amor tóxico? Porque no começo a gente tá deslumbrado. No meio a gente tá descobrindo o que é um amor tóxico de fato? Então, na verdade, eu já tinha Descoberto. Descobri. Pega no Google, gente. Descoberto. Acho que é descoberto. Descoberto.
Eu já tinha descoberto. Por isso que eu criei a trilogia. Então, na verdade, cada EP conta já do início, início, meio e fim. Cada uma. Então, são 3 histórias diferentes, só que é inspirada nessa única história que eu vivi, né? Entendi. Então, na Mente, como a Clementão tá de feat, e a gente lançou a música Dominatrix, eu criei uma liberdade poética de fazer essa história de amor com ela. Até para trabalhar um pouco e falar um pouco sobre bissexualidade, sabe? De certa forma. Então, claro, todas essas músicas desses 3 EPs, né? Do último que virá ainda, do terceiro, são todas inspiradas nessa relação tóxica que eu te contei. Só que brincando um pouquinho, adaptando também, porque senão, gente, senão eu não consigo viver, eu não consigo superar. Aí fica muito pesado, gente. Fica muito pesado. Até pra quem tá ouvindo, fala, meu Deus do céu. Cara, só fala sobre isso. Então, a ideia era brincar um pouquinho, né? Então, a primeira música que a gente lançou desse EP foi Teu Jogo. Que foi a mais românticazinha, né? Que você tá ali todo ferrado, coração dilacerado. E eu tenho a Clementão junto no clipe, mas só flashes dela, assim, pra mostrar, tipo, pra dar um spoiler do que vem depois. Nos próximos, né? Nos próximas músicas. A gente lançou o Teu Jogo, que seria o meio já da relação. E aí a gente lançou depois Dominatrix, que na verdade seria o início. Então, quando eu conheci ela, né, seria Dominatrix. Daí o Teu Jogo seria Premonição, né? E Mente, agora eu já, tipo, Clementão, beijo. Tchau. Só que aí a gente tá brincando ainda nessa música, né? Por isso que ela é mais gostosinha, mais divertida, porque eu tô superando, mas eu ainda tô me vingando. Então, entendi. Né? Tô com a pessoa como uma forma de vingança aí, né? Também tô meio que fazendo o meu papel tóxico. Então, exatamente, já aprendi. Ai, que horror. Eu vi que tem algumas coisas de Billie Eilish também, assim, inspiração. Como é que funcionou isso? Eu faço música pop no geral, né? Sim. Mas o que é pop hoje em dia? É uma mistura de muita coisa. Então, a gente pegou essa, principalmente a Mente, e queria trazer um pouquinho mais do que rola fora, né, no pop. E a gente queria continuar trazendo, explorando um pouco do funk também. Que é uma coisa que eu gosto, se for pensar em ritmo brasileiro, né, sonoridade brasileira, o que mais funciona para mim, que eu mais gosto para trabalhar dentro da minha música, é o funk. Então, eu tento trazer, inclusive toda essa era aí, né, essa era que estamos trabalhando agora, ela tem o funk e o pop como base, só que eu trago um pouquinho de dance, um pouquinho de disco e a balada romântica, né, a parte romântica. Então, a questão da Billie Eilish é porque a gente viu que esse funkzinho mais ritmado que a gente trouxe pro Mente fazia muito sentido com Bad Guy, da Billie Eilish. Então a gente pegou e falou, quer saber, vamos então super mergulhar nessa música e tentar fazer essa mistura gostosa aí, que eu acho que vai funcionar bem. Trazer como inspiração, e ficou muito bom. Ficou obrigado. Muito bom de verdade. Obrigado. Agora, assim, terceira parte, digamos assim, terceiro ato, né? Terceiro ato. Como que vem? Tá próximo já? O que as pessoas podem esperar, assim? Cara, é a finalização. É a finalização, né? O terceiro e último EP dessa trilogia. Serão 3 músicas novamente, contando, né, uma nova história, inspirada naquela inicial lá, na original. E vai ser meio que a mesma pegada no sentido da logística, da dinâmica dela, né? Então vai ter a música de amorzinho, que a gente se apaixona e tal. Vai ainda ter o coração partido e vai ter a superação finalmente. E é isso, a gente já tá com os demos prontos, não terminamos ainda de gravar. Acho que eu gravo agora no próximo mês, não pode demorar muito também. A gente perde todo o timing de tudo. É verdade. E é isso, mas vai ser nessa mesma pegada, nesse mesmo universo, assim, nessa mesma era ainda. Boa. É isso. Bom, queria saber agora um pouquinho sobre a história do Johan, então. Porque música é uma coisa que sempre foi muito presente na sua vida, você sempre quis ser artista. Porque não é só música, né? Você estava me contando aqui no backstage que também quer ir para a parte da encenação, de atuar. Me conta um pouquinho do Johan artista. Claro. Bom, eu, desde pequeno, assim, eu já tinha alguma coisa com câmera, com, sei lá, com atenção. Com querer se expressar. Com querer me expressar, me comunicar. E eu sempre, de fato, não tenho vergonha de falar isso. Pode até soar um pouco superficial até, mas eu sempre quis muito a fama. É muito doido isso. Acho que é uma coisa muito interna, né? Acho que você deve saber, né? Ah, menina, eu sei.
Porque eu escolhi jornalismo para jornalismo de câmera mesmo, de apresentação, porque eu gosto disso. E assim, às vezes as pessoas te julgam, né? Ai, quer ser famoso. Mas não é que é muito interno o negócio ali. Não é difícil de você explicar. Eu acho que isso tem várias questões, né? No meu caso, pode ser, desde pequenininho, eu acompanhava minha mãe, que é atriz, né? Não atua mais, mas ela era atriz de teatro. Então, eu tenho essas memórias vivas, assim, de acompanhar ela no teatro, estar assistindo, ou no backstage com a galera dela lá, né? Com os colegas de trabalho. Então, pode ter vindo daí também. Então, inicialmente, lá atrás, quando eu era pequeno, era isso. Eu queria ser ator, mas acho que era mais por causa da minha mãe. Não sabia exatamente o que eu queria e o porquê. E aí a vida foi acontecendo, virei modelo, morei no Japão por 15 anos no total. Eu fiquei sabendo disso, eu fiquei chocada. Foi muito tempo. Mas eu fiquei sabendo que tem alguma coisa da sua família também, que você é descendente Eu sou Tanaka, né? Então eu sou japonês. Tipo, tem um lado japonês ainda. Minha mãe foi trabalhar como dekasegi, né? Que é como imigrante, né? Então depois de parar de atuar, porque minha mãe é mãe solo, ela teve que fazer uma escolha. Entendi. Né? Ela não pôde conciliar os dois ali. Então ela escolheu cuidar de mim, me criar e me dar o melhor, assim, que ela pôde. Aí ela foi pro Japão, pra justamente ter uma vida melhor, né? Questão financeira, principalmente. E lá, ela ficou um tempão, fiquei com ela junto e a vida foi acontecendo. Então, lá eu virei modelo. E eu comecei a entender um pouquinho mais e gostar desse mundo, né? Que faz parte do entretenimento também, né? Ser modelo, né? Sim. Não é tanto como ser um artista mesmo. Mas tá no meio ali, né? Mas você tá no meio, você tá o tempo todo ali nessa mesma dinâmica. Só que eu vi que não era exatamente o que eu queria. Tipo, foi legal, foi bacana, viajei muito, foi incrível, conheci muita gente, muitos lugares maravilhosos. Só que eu queria de fato me expressar, ser o meu próprio meio de comunicação. Quando você é modelo, você é modelo, né? Você é né? Com todo respeito aos profissionais, porque eu amo, eu já fui, mas a gente nós somos um cabide, a gente tá ali pra vender roupa, né? Falando de forma mais... informal, assim, né? Sim. E então eu vi que não era isso, daí eu comecei a ir pro lado da moda, que é o que me chamava muito a atenção também. Eu já discotecava na noite, nessa época, em Tóquio, com 15 anos de idade, 16 anos de idade. Caraca, chocada. Muito doido. Comecei super cedo. Então eu já discotecava, já produzia festa. Então eu gostava da música já, só que ainda não tinha me despertado o lado como cantor, como compositor. Era mais como DJ e noite, né? E muita moda envolvida junto na noite, na cena. Então trabalhei com moda por muito tempo, fazendo styling, visual merchandising, direção criativa. Acho que por isso eu sou tão visual nas minhas coisas, né? Eu trago muito isso de bagagem, assim. E aí, a música mesmo, a parte de cantor e compositor, gente, veio na época de Born This Way da Gaga. É mesmo? Então você estava lá em Copacabana? Óbvio! Obrigada. É só, porque isso aqui é fã mesmo. Pausa! Eu tava em Copacabana. Mas foi isso, assim, Gaga, sua grande inspiração, a gente pode falar? Total, pode dizer? Com toda certeza. E eu acho que é justamente por essa união de tantas coisas ali, né, que ela se propõe a fazer. Ela é uma artista muito completa, então é isso que eu busquei sempre, eu acho. Eu nunca tive um ídolo, assim. Claro, né, eu ouvia, sei lá, Ney Matogrosso, Madonna... Sim. Eu cresci com essa galera incrível, né? Prince, toda essa galera que fez história, assim. Mas a viradinha de chave foi ali. Porque também era mais próximo, no sentido até de idade, assim, de geração, né? Então, eu acho que me pegou bastante. E aí, o que me pegou de Born This Way foi quando ela começou a sair com aquelas próteses no... Lembra disso? Lembro. Tipo assim, na cara. E o que foi o clique pra mim? Foi ver que ela não se importa, não era sobre beleza. Ou pelo menos o padrão de beleza, né? Que a gente conhece. Era sobre arte mesmo. Era sobre ela, né? Ela se comunicar da forma que ela quisesse. Exatamente, né? E pensar fora da caixinha ali, né? Criar algo diferente, novo. Não pensar só na parte sensual e até sexualizada que é o nosso meio, né? Sim. A maioria das vezes, principalmente para mulher e na música. É muito verdade. Né? Então, eu falei, caramba, essa gata é muito mesmo, né? Ela realmente está trazendo não só a música, mas traz a moda, que é uma coisa que eu amo também. Traz a arte, toda a questão de concepção e muito boa no marketing também. Então, além de tudo isso, a pessoa sabe vender o negócio muito bem.
Muito. Falei, cara… Não é à toa que aí, ó, Copacabana lotou, absurdo. Foi incrível. Você tava lá? Não tava. Trabalhei em São Paulo, aí eu fui por um barzinho, uma boate, com todo mundo pra assistir num telão. Ah, que legal! Isso rolou, mas assim, isso. queria estar na areia de Copacabana, mas tudo bem. Foi incrível. Mas você aproveitou por mim, tá tudo certo. Demais, foi incrível. Então é aí que nasceu a parte da música, né? Porque aí eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ser um popstar. Gente, mas é isso. Louco, né? Tipo, quero ser um popstar. E foi basicamente aí o início de eu começar a criar, escrever música, e assim foi. Eu não acho superficial, eu acho que é um sonho. E é isso, todo sonho pra mim é válido e é genuíno, assim. E você querer ser um popstar, uma pessoa que se comunica, é querer tocar vidas também. É isso. E eu acho que o interessante, porque demorou, né, esse processo, né? Até eu descobri que eu queria ser um super artista, um superstar, sei lá. Demorou, porque te contei que desde pequeno, mas eu não sabia… Eu sentia que eu queria algo a mais, né? Não só por ego, né? Porque tem esse lado também, claro que tem. Mas eu entendi com os anos que é querer fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Então, aí se torna um propósito, né? Por quê? Por quê? A fama só pela fama? Não, hoje em dia eu tenho um propósito. E isso demandou anos, assim, né? De carreira e de criação, de bagagem, reflexão, né? De várias coisas, para entender por que eu quero ser famoso, né? É só pelo meu ego? Não. Descobri que não é só pelo meu ego. Então, isso até me deixa mais completo, assim, sabe? Como pessoa, como artista. Eu quero poder mudar, de fato, a vida das pessoas, né? Trazer um pouco mais de segurança, de liberdade para as pessoas, né? E dizer que, cara, você pode fazer o que você quiser e tá tudo bem, né? Corra atrás dos seus sonhos, é isso. Ajuda até no seu processo de criação, né? Com certeza. Composição, desenvolvimento de EP, álbuns e enfim. Como que o Johan se define hoje, então, como artista? Ai, meu Deus, como que eu me defino hoje como artista? É difícil, né? É uma reflexão, é uma pergunta reflexiva. Como que eu me defino? Olha, eu acho que o Johan, ele tá sempre em transição, assim, sabe? Eu acho que eu sou muito inquieto. Eu sou uma pessoa muito inquieta, principalmente quando se diz respeito à criação, à arte. Eu brinco, né? Ao Johan, tudo maiúsculo. Porque o Johan Tanaka, né? Já é mais a minha essência. Isso, com o tempo, eu fui entendendo também. O Johan Tanaka, pessoa física, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele é mais reservado, né? Então, o Johan, só Johan, tudo maiúsculo, caixa alta, é o Johan que tá colocando ali a cara pra bater, tá dando a cara pra bater, tá querendo ver mudanças, tá querendo sair dessa zona de conforto, né, e levar isso para as pessoas, né? Então acho que eu me defino como uma pessoa que está sempre em transição, que está sempre atrás de novos desafios, descobertas, e está sempre explorando. Constante evolução. Constante evolução, acho que é isso. Quais são os planos futuros, então? O que você tem reservado, então, pra gente? Porque você estava contando pra mim que agora você vai para Los Angeles, né? Sim. Que é assim, tá, gente? Los Angeles, São Paulo, Los Angeles. E aí você vai começar a produzir mais lá. Vem álbum por aí. O que a gente pode esperar de você? Cara, então, tem que terminar agora esse EP, o terceiro EP dessa trilogia. Que eu provavelmente vou gravar lá em Los Angeles. Vou terminar de gravar lá. Que não deu tempo de fazer aqui. E aí eu já quero começar a trabalhar num álbum novo. Eu sei que eu quero, mas eu não sei o que vai ser ainda. Ele tá esperando ainda alguma coisa baixar aqui pra ir. Uma inspiração. Exatamente. Eu acho que eu já tenho uma ideia. Já tenho uma ideia, mas nada muito concreto ainda. Então eu preciso até agora mergulhar nisso que eu já tô meio pensando. Tá surgindo uma faísquinha aí. Tá surgindo uma faísquinha pra ver se é isso mesmo. Então vou mergulhar lá e ver. Mas, fora isso, tem também a parte do acting, né? De atuação, né? Que eu quero muito fazer. Porque se eu tô tendo o privilégio, a oportunidade de viver entre São Paulo e Los Angeles, cara, Los Angeles é a terra do filme, né? Tipo, a Hollywood. Então, por que não, né? Já que eu tô lá, eu quero começar a fazer cursos assim mesmo, né? Pra me aprimorar, porque eu acho que eu já sou ator de alguma maneira, porque todos os meus clipes sempre tem um personagem, nunca é só o Johan, sempre tem um personagem que eu gosto de criar. Então, acho que de alguma maneira eu já atuo,
Mas claro, né, é diferente de você, de fato, virar um ator, se tornar um ator e começar a atuar mesmo em filmes e séries, enfim. Então, eu quero desenvolver mais esse lado também. Eu acho que tem a ver com o meu momento atual também. E é isso que vocês podem esperar. Então, Johan nas telinhas. Assim, na próxima entrevista, eu lancei um filme, eu tô aqui, vim divulgar o meu filme com mais álbum novo. Joga. Joguei pro universo e ele tá atendendo. É isso. Eu amei. Johan, como é que a gente pode te encontrar, então, nas redes sociais pra saber um pouco mais também do seu trabalho, acompanhar as novidades que estão vindo por aí, por favor? Tá, vocês podem me seguir, é oficial com 2 Fs, Johan, Y-O-H-A-N. Acho que em todas tá assim, YouTube, TikTok, Instagram, acho que todas. Todas as redes sociais. Acho que todas. O único que não tá é no Facebook. Mas quem usa Facebook? Nem precisa. Gente, Facebook já era, tá? Vamos focar em Instagram, TikTok e YouTube. Tá tudo certo. Isso. E claro, vocês podem ouvir minhas músicas também. Você pode jogar lá Johan Mente Mente, que vai aparecer já o último EP que a gente acabou de lançar. Perfeito. Tá bem legal. A gente vai deixar, gente, o GCzinho, tá? Do Johan aqui, pra vocês seguirem, acompanharem o trabalho. Muito obrigada, de verdade. Sucesso demais pra você. Que você cada dia mais possa estar produzindo, falando mais de você, compartilhando mais sobre você e tocando vidas. Porque é isso, né? Você falou que agora tem esse propósito. Então, que esse propósito cada dia mais dê certo. É isso. Muito obrigado. Amei estar aqui com vocês. E até a próxima. Gente, faz o convite pra Mente Mente, por favor, para o pessoal continuar ouvindo. Mente Mente, gente. Tá em todas as plataformas. É o segundo EP de uma trilogia. E tá babado. Gente, vai lá, ouve, também segue o Johan, segue @carasbrasil. A gente vai trazer muita entrevista legal pra vocês e espero te encontrar em breve pra falar mais novidades aí, tá bom? Fechou, combinado. Então calma. Aqui, assim? Aqui. Não, assim e assim. Me dá um beijo. Isso, um abraço. Gente, eu amei demais. Obrigada mais uma vez. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.